Queridos amigos, que bom a gente poder estar juntos mais uma vez, durante alguns minutos, dividindo com vocês mais um tema da nossa doutrina espírita, mais um tema da filosofia espírita. E o quanto é importante que a gente possa, de alguma maneira, estreitar essa distância através exatamente dessa tecnologia que nos oferece hoje esse contato, nos oferece hoje essa possibilidade. Mas incrível, seja em qualquer que seja o instante, a prece. Então a gente convida a todos para que a gente possa, de alguma forma, pedir por bons pensamentos nesse instante, por boa proteção, por bom amparo, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos induzindo bons pensamentos para que o tema que reservamos para o nosso encontro de hoje seja um tema possível, seja um tema capaz de levar boas informações, levar de alguma maneira a boa ideia dessa doutrina maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigada. Que assim seja, né? E hoje nós vamos trabalhar um tema, como todos os temas, como todos os outros, muito importante, muito pertinente, porque é a nossa conduta, é como nós devemos agir no nosso dia a dia. Então, o nosso tema de hoje é vigiando, e vigiando o quê? Vamos refletir, vamos discutir, vamos interpretar essa palavra tão importante para nós? Então, para isso, nós vamos nos apoiar, primeiramente, em Paulo, o grande apóstolo Paulo, mais uma vez, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando ele nos diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nosso pensamento, então, precisa ser ocupado por virtudes e por louvores, ou seja, virtudes, agradecimentos, prática do bem. Mas como é isso no dia a dia? Principalmente nesse cotidiano que nós vivemos da internet, do online o tempo todo, do Facebook, do WhatsApp. Como é que anda a nossa postura em relação a isso? A proposição que nós temos é a seguinte: claramente você já fez alguma pesquisa com relação a determinado produto que seja necessário para a sua vida, que você queira adquirir. Então as compras, as chamadas compras online, se tornaram extremamente interessantes. Elas são, até certo ponto, mais em conta. Você consegue preços muito mais razoáveis que o preço físico. Por vezes, você vai até numa loja física para você observar o produto. É comum você depois, então, pesquisar na própria internet e comprar via internet, então. Mais seguro em todos os sentidos, principalmente numa época de pandemia. De pandemia. Na verdade, sim, nós tínhamos uma certa, digamos, desconfiança ainda, exatamente da capacidade da compra desses produtos. Mas é interessante assim, você quer comprar uma TV, então você faz a pesquisa do produto, uma geladeira, um computador, De repente, então, você quer mudar a sua máquina de informática, você quer comprar um computador, notebook, Então, você começa a fazer todas as pesquisas possíveis e imagináveis em relação a isso, Incrível que o vestuário, tornou-se uma condição tranquila, tínhamos uma certa, assim, reserva em relação a isso, mas não, impressionante como os produtos, de alguma maneira, os produtos acabam chegando para a gente, acabam, de alguma forma, nos atendendo, e faz com que a gente realmente, assim, tenha um acesso bastante amplo, um acesso bastante interessante, com relação a isso. Mas é interessante também levantar uma ideia com vocês. Você pesquisou lá, por exemplo, então, um determinado notebook, então, computador. Não é que você tenha desistido da compra, você tenha postergado a compra. Você então decidiu que agora, essa semana, não vou executá-la, vou tentar, no caso, esperar mais semana que vem, se aparece uma oferta ou não, coisa que vale, Você notou o que acontece depois com você? Ou que, de alguma maneira, passa a acontecer com a sua, digamos, caixa postal, com o seu e-mail, ou com sua página, digamos, então, da própria internet, com aquela pesquisadora que você tenha, que você passa a utilizar? Você passa a receber uma quantidade de informações sobre esse produto. Quando não vem o recadinho, Vem o recadinho assim: sabemos que você gostou disso. Exatamente. E não é basicamente a empresa que você tenha feito a pesquisa, é uma outra empresa. E nós ficamos presos, Parece que você fica imantado, você fica imantado aquele produto. Quando esse recado vem, que eles sabem então que você tem, no caso, pesquisado, que você gostou disso,
A grande interrogação que a gente faz é exatamente como, de que maneira, então, no caso, teria sido isso executado, né? Não que nós vamos descrever a vocês, então, todos os trajetos, todos os algoritmos capazes em relação a isso, né? Mas a gente sempre classifica que a internet hoje ela é feita sobre uma quantidade de espiões, são chamados espiões, então, da internet, que são, obviamente, condições robóticas capazes, programas capazes, que faz com que você, então, seja desvendado, incrível, né? Com relação aos seus hábitos, às suas intenções, aos seus valores, os seus interesses. Eles sabem todos os nossos interesses. E mais que isso, né? Acho que se você, o que eu estou tentando dividir com você hoje, né? Acredito que tenha acontecido com alguém que você conheça ou com você mesmo, né? Passa de alguma forma a induzir uma outra compra, né? Então, se aquele produto, são sugestões o tempo todo. Todo instante. Você abre o seu telefone, principalmente com essa facilitação, né, pelo próprio telefone, então, no caso, né? Você passa a receber, e é um incômodo, é exatamente um incômodo, né? Se a gente já fica um tanto que, digamos, não tranquilo, não confortável, né? Com essas ligações intermitentes que a gente passa a receber, né, no nosso telefone, de produtos, oferecendo, né, seja uma... Telemarketing. Telemarketing todo, seja uma linha de internet, seja um determinado produto, seja uma nova capacitação, por exemplo, em relação, né, à sua rede de informações, e aquilo fica, né, de alguma maneira, assim, sempre girando com relação a isso. E você sempre questiona, puxa vida, o que eu posso fazer? O que eu posso... Para me livrar disso. Para se livrar disso. Então, existem os bloqueios, né? A gente acaba sendo educado em relação a isso. Você faz uma pesquisa básica, você consegue, no caso, perceber que existe uma série de ferramentas que possibilitam exatamente utilizar bloqueios em relação a isso. É uma simbologia interessante, né? Você cria exatamente o quê? Você vigia e não quer, de alguma maneira, ser identificado, né? Você pesquisa e não quer, de alguma forma, ser identificado. Tá bom, então é um direito nosso em relação a esse pensamento aí, dessa forma, né? Mas interessante que esse procedimento, primeiro, já faz com que a gente, no caso, adquira, no meu entender, uma proposição interessante, que é segurar nossa ansiedade. Exatamente. A gente conhece muitos amigos, a gente conhece muitos que, no caso, né, dividiram a existência com a gente, né, que acabaram sendo praticamente sacrificados pelas compras, pelo volume de compras que passaram a executar. Então, é o cartão de crédito... Nós somos sugestionados o tempo todo. É o cartão que acaba tendo um volume de compras acima do que seria possível, imaginável e, obviamente, o que? Necessário. E é quando aquele monte de pacotes, digamos, então, começa a tomar conta da nossa casa, por que eu comprei isso? Né? Por que eu vou... Quantas futilidades? Quantas futilidades, e o filtro começa a executar, e esse filtro, obviamente, vem o quê? De um comando financeiro, muitas vezes, né? Você fala assim, nossa, minha conta estourou. Claro, estourou por quê? Porque houve um excesso. Houve, na verdade, então, é um consumo da qual não seria o razoável para que você, no caso, tivesse uma existência... Então, quer dizer que o nosso pensamento, nós acabamos sendo levados, né? Porque esse é o objetivo maior, persuadir o consumidor. Sim. Então, nós somos persuadidos e nós vamos... Então... Por mais ética que a gente, no caso, possa cobrar, né, desse mundo, né, do mundo econômico, da propaganda, por exemplo, o processo de indução é um processo que, de alguma maneira, a inserção comercial executa isso. Faz com que você, de alguma forma, seja levado. É um produto, né, que apareça, por exemplo, uma propaganda, numa certa inserção comercial, no intervalo comercial, né? E isso faz com que você, muitas vezes, se mexa na poltrona, se mexa no sofá e seja despertado na vontade sobre aquilo. Né? Quantas e quantas propagandas que a gente agora poderia, no caso, colocar para vocês, tiveram exatamente esse perfil. Na verdade, a propaganda em si é despertar. Tem toda ela. É despertar. É fazer com despertar que o interesse do consumidor para persuadi-lo a comprar. O consumidor seja, de alguma forma, então, levado a isso. Mas, retomando o nosso pensamento, né, qual seria, então, o procedimento adequado? Primeiro, segurar a nossa ansiedade com relação a processos que não são processos adequados, então. Que é a proposição do nosso tema de hoje, se nós acharmos interessante até a interligação necessária sobre isso, né? E pesquisar elementos, isso é uma indução, viu, gente? Pesquisar elementos que façam com que você possa bloquear, né, da sua máquina, bloquear do seu telefone, esses sites indesejáveis, que a todo instante, então, passam, de alguma maneira, né,
a ocupar o seu dia na sua pesquisa. Falar, puxa, mas esse termo, né, acabou sendo um verbo da qual, então, de alguma maneira, fez com que as pessoas se tornassem incomodadas. Ah, então eu vou cancelar. Vai cancelar. O que eu posso fazer? Você vai cancelar. Vigie, né? e cancele. Assim como, por vezes, né, aquele que você tem adicionado no seu Facebook como amigo, né? O fulano quer ser seu amigo, tá bom, então você coloca lá, porque é tão interessante ter 200, 300, 400, 500, 1K de amigos, né? Só que o problema é que começam as opiniões, de alguma forma, a acontecer. E é quando, então, você tem um procedimento da qual, então, você se sente, por vezes, né? Puxa, eu vou executar isso aqui, Vou ter cancelar. que cancelar. Vou cancelar o Paulo. Tá na moda. Mas, Foi cancelado. Mas veja, ninguém quer ser cancelado. Ninguém né? quer, mas muitas vezes tem que entender que esse processo é um processo que a própria internet oferece, né? Nessa compra de sites, são os chamados, né? O pessoal até usa uma expressão de um muro, de repente, então, para que você, de alguma forma, então, esteja mais protegido. Esteja protegido. Então, parece que a nossa intenção nessa primeira parte, a introdução do nosso tema, né, é fazer com que você entenda que a gente esteja recebendo influências. No mundo material, nós estamos recebendo influências o tempo todo. O tempo todo em relação ao nosso dia, ou seja, parece que os nossos hábitos, de alguma forma, né, eles são pesquisados e isso é uma verdade, viu, gente? É lamentável dizer que os nossos hábitos são pesquisados, nós somos analisados e, a partir daí, então, passa a oferecer aquilo que seja um desejo, que seja algo assim que realmente importe para a gente ou que, né, seja interessante obtê-lo, tá? Mas aí vem o grande processo, né? O necessário, o ideal, o importante em relação a isso. Mas o bom é quando... Aí que está, né? Quem somos nós? Quando no nosso telefone, quando essas propagandas, quando a internet nos persegue, por exemplo, nós que gostamos, adoramos assistir as palestras espíritas, então, de repente, você começa a receber do Divaldo, né? Quantas palestras, mesmo do SEAC, o tempo todo nós estamos recebendo os avisos ali do YouTube, né, para que nós acessemos essas palestras. Eu adoro meditação, então, como eu entro em muitos sites de meditação, eu recebo muitas meditações, muitas induções às meditações, né? Ou não, sites de roupinhas de bebê, né? Porque um neto, né, recém-nascido, então pesquisamos muitas roupinhas, brinquedos para o bebê, então o tempo todo essas propagandas. Então, quem somos nós? Nós somos aquilo que pensamos. E é sobre isso que Emmanuel vem nos alertar através de Paulo, quando ele diz: se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Trabalhemos vigiando, né? E na doutrina espírita nós escutamos muito isso. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Dois verbos que caminham juntos. Orai e vigiai. Dois verbos que caminham juntos. Então, o que seria esse vigiar, tá? Tudo que ocupa o nosso pensamento é substância de que se constrói a própria vida. Por isso que eu coloquei: quem somos nós? Nós somos aquilo que pensamos e aquilo que concretizamos, porque nós sabemos que nós concretizamos, na maioria das vezes, os nossos pensamentos. Então, vamos pensar um pouquinho em concretizar, em colocarmos em prática apenas os pensamentos bons? Pera lá, entendi uma coisa, acho que associei ao fato. Você falou assim, nós somos o que pensamos. Perfeito. Então, é por isso que fizemos aquela abertura. A nossa vontade é o pensamento para o mundo da cibernética, para o mundo... Por que eles nos conhecem? Porque a gente acaba emitindo nosso pensamento. Nós pesquisamos de acordo com a nossa vontade, com o nosso pensamento. E assim acontece também com o mundo espiritual em relação a nós. Então, se nós vigiarmos, Leila, mas o que é que eu tenho que vigiar? Puxa vida, eu levanto, faço as minhas preces, o que mais que eu faço? Por incrível que pareça, vigiarmos os nossos pensamentos e o nosso coração. O nosso coração, ele deve estar sempre nas atitudes edificantes, naquelas que nos ajudam, nos tornam melhores a cada dia. Por quê? Porque, assim como a internet nos persegue, os sites nos perseguem,
nós também somos acompanhados o tempo todo pelo mundo espiritual, por um grande número de amigos espirituais. E eles também trazem sugestões. Eles também querem nos convencer, nos persuadir o tempo todo. Quem é que não se lembra daquela propagandazinha do Itaú e que tinha um anjinho do lado falando no seu ouvido o tempo todo e o diabinho do outro lado, né? Ali o espírito mal também induzindo o tempo todo. Um bom ensaio para influência espiritual, né? Influência espiritual, nós somos influenciados o tempo todo. Nós sabemos, né, já comentamos isso até nos nossos bate-papos anteriores, que o mundo espiritual nos envolve, nós estamos emborcados no mundo espiritual, isso, digamos assim. Isso. Então, é o nosso dia a dia. Nós convivemos com esses amigos espirituais. Então, nós temos sugestões o tempo todo, né? E, logicamente, que muitas delas, sugestões, eu não diria nem criminosas. Criminosa é um termo muito pesado, né? De conotação muito negativa. Eu diria sugestões ao erro, né? Sugestões ao erro. E é muito interessante que essas sugestões, muitas vezes, elas surgem nos mínimos detalhes do nosso dia a dia, né? De repente, estamos com muita pressa no supermercado, que é muito comum, e, puxa vida, aquela pessoa está distraída ali, vou passar na frente dela, tá? Ela não vai nem perceber. Então, nós somos induzidos o tempo todo a alguns erros, né? E no nosso lar? E no nosso lar? A discussão, a incompreensão, muitas vezes, né? Às vezes, o filho fala alguma coisa e aquilo é motivo para uma discussão incrível, para uma briga em família, assim como quando o marido faz algum comentário, a esposa faz um comentário, e aquilo já é motivo para uma grande discussão, e lá vem a incompreensão. Lá vem a incompreensão. Então, logicamente, que diante de uma situação dessa, que ambiente, que amigos espirituais nós convidamos para o nosso lar? E no trabalho, no dia a dia? Por exemplo, a palavra inadequada. O uso inadequado da palavra, tá? Nós sabemos a força que a palavra tem, né? A gente brinca muito em sala de aula com os alunos que a palavra é a principal arma que nós temos. Nós sabemos que aquele que é bom de oratória é capaz realmente de convencer. Mas quantas vezes nós somos infelizes ao fazermos uma colocação? Paulo colocou agora uma colocação, por exemplo, no Facebook, um comentário. No WhatsApp da família. Quantas brigas são geradas em família por conta do WhatsApp, por conta dessas conversas, dessas opiniões indesejadas. E essa palavra inconsciente, inadequada, logicamente vai gerar, né, da outra parte, rancor, muita raiva em relação a nós, quanto ódio nós vemos em relação a isso. É o nosso pensamento, são as nossas sugestões. Quantas vezes nós não atendemos às intuições que temos para ficar quietinho? Fica quietinho, não responda agora não. Espere um pouquinho, como dizia Chico Xavier, né? Faça o teste da água, coloque um gole de água na boca e conte até 10 antes de responder. Seja verbalmente, oralmente, seja por escrito, numa mídia social. Então, é o vigiar. Não acusarmos ninguém de uma forma indébita, por exemplo. Quanta calúnia destruidora, né? Nós temos conhecimento através da mídia, da televisão, por exemplo. Quantos exemplos nós observamos nas novelas, por exemplo, em que acusações indébitas acabaram em calúnias destruidoras? Quantas pessoas já foram destruídas assim? Uma calúnia levantada. Nossa, agora, acidentes, né, de alguma forma assim, históricos que nos magoam até hoje, né? Que bastou uma opinião, bastou assim um efeito, uma colocação, ou quando não uma notícia, né? Uma notícia, né? Não
trabalhado de uma forma não executada pela imprensa, né, fez com que todo um projeto, uma escola, por exemplo, nós tivemos notícias sobre isso, né, a gente, os mais velhos, com né, certeza se lembrarão daquela história do Colégio Colibri, né, que, de em repente, São Paulo. São Paulo simplesmente Né? deixou de existir em Deixou de função existir. de Por quê? Uma posição, de uma calúnia, né? Uma acusação de assédio sexual na escola, uma calúnia, né? E a pessoa inocente, quantos anos, foram mais de 10 anos, para que ele provasse a sua inocência. Só que nesses 10 anos, logicamente, ele perdeu tudo, tá? Então, nós observamos... Pedro, desculpa te interromper, mas é impressionante, não sei se você associou assim, né? Porque a chama da opinião, a chama da participação ou da acusação indébita, né? Na verdade, um litro de gasolina numa fogueira já acesa. Então, a explosão é imediata. Sim. A explosão em si é imediata. Então, quando se faz acusação, quando se faz, de alguma forma, manifesta-se uma ideia, eu diria uma inconsequente ideia. Né? Então, ideia. O exemplo que eu estou tentando retratar vocês, como sendo, na verdade, um litro de gasolina numa fogueira, é para vocês perceberem, então, o quanto isso mostra uma reação imediata. E aí, principalmente hoje, com todos os recursos aí, que nós então, temos. até que tudo aquilo, no caso, se acalma, até que tudo aquilo seja consumido, digamos então, até aquela fogueira, né, seja aplacada, né, até que alguém apague aquele incêndio, quanta dor, quanto horror, quanta iniquidade, de alguma maneira, né, tenha sido despejada naquela parte da sociedade, naquela parte da família, como nós retratamos agora há pouco, então, de um projeto que simplesmente deixou de existir porque houve o quê? Uma certa participação, que é esse o grande perigo. A potência da forma, a verbalização, por vezes, né, que você coloca, muitas vezes, numa certa opinião, numa certa proposição, ela é carregada de um poder de destruição incrível. E nós somos induzidos, na maioria das vezes, né? Porque nós recebemos intuições e não conseguimos discernir, muitas vezes, as boas intuições das más, né? Então, é o nosso pensamento. É onde está o nosso pensamento. Eu não sei se vocês lembram, nesse mundo da tecnologia, né? Existem determinados chamados antivírus também. Antivírus que você instala na sua máquina, né? Para evitar que, de alguma maneira, então, você receba, né? Um programinha que faça com que haja uma devassa, digamos, então, em todas as suas ideias. Né? Qual a ideia? Né? A gente tem que, no caso, urgentemente, né, adotar, veja só a colocação nossa, adotar comportamentos que provoquem praticamente a adoção da nossa ideia, nossas reações, nosso pensamento, de um antivírus. Ou seja, por que manifestar, como colocar, né? É importante. Como participarmos, né? E aí, quando você começa a pautar, a colocar o time necessário, né? Deixa eu ver se é legal falar isso, deixa eu ver se é importante dar essa opinião, deixa eu entender se isso aqui realmente teria, né, um valor interessante, se isso, no caso, de alguma forma, vai ser algo útil. Né? Então, quando você pondera sobre todos esses valores, nós precisamos avaliar. A pessoa já saiu da sala, ótimo, você evitou um clima de discórdia, né? A pessoa já não está mais comigo, excelente, a pessoa já saiu, melhor ainda, né? E os retratos horríveis que a gente só cita só para dar, de alguma maneira, a exemplificação do que é uma reação indevida. Né? A palavra que você colocou, né, sobre a injúria, que trouxe o rancor, não só no âmbito familiar. Não. Infelizmente, quantas, eu não quero retratar isso no trabalho, mas assim, no dia a dia, naquela situação que são as mais temerosas possíveis, né? As brigas de trânsito. As brigas de trânsito, que tem feito com que, de alguma maneira, vidas sejam retiradas da existência, vidas sejam ceifadas. Porque, então, você não conseguiu, de alguma maneira, né, levar para casa um amassado do seu carro. Né? Claro que também existem opiniões já bem colocadas sobre isso, que a pessoa assim, eu não reagi, imagina, fiquei tranquilo. Mesmo assim, né, fui, de alguma forma, infelizmente, colocado numa situação, puxa, tão constrangedora, tão difícil, né? Mesmo assim, se a gente ponderar,
quantas coisas terríveis teriam sido evitadas com a atitude tão bem pensada sua, não mostrar reação, né? Então, é o famoso herói silencioso, né? Então, exatamente. silencie, porque, afinal de contas, você está preservando a tua existência. Exatamente. Então, nós observamos que no dia a dia nós precisamos vigiar. É isso, vigiar o tempo todo. Ai, esse pensamento não me serve. Ah, esse pensamento tem tudo a ver comigo. Porque nós conhecemos, precisamos, né? Já temos treinado muito juntos aqui, o conhecermos-nos a nós mesmos, né? Então, nós conhecemos já o estágio evolutivo em que estamos, as nossas reações, nós nos policiamos o tempo todo. E retomando o que havíamos dito, né? Lembrando de que nós estamos falando, por enquanto, daqueles que estão conosco nessa existência, encarnados, de problemas que muitas vezes nós construímos com os nossos companheiros do dia a dia. Mas não nos esqueçamos que nós temos também os amigos de ontem, né? Os amigos de ontem. Aqueles com os quais convivemos em outras encarnações e com os quais muitas vezes erramos. Então, nós sabemos que nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos afetos espirituais, mas temos os nossos desafetos também. E esses nossos desafetos espirituais, eles também nos acompanham o tempo todo, principalmente vigiando as nossas atitudes, cobrando aquilo que devemos a eles. E nós sabemos como é essa cobrança, né? Quantos casos de obsessão nós temos, de perturbação. Vamos falar o seguinte, de perturbação. Quantos amigos chegam na casa espírita e ali no atendimento fraterno dizem, eu estou perturbado, tem alguém me perturbando. Então, quem é esse alguém? Nós sabemos que pode ser aquele que nós atraímos ali na nossa rotina, do dia a dia, um estranho, mas pode ser também aquele com quem temos grandes diferenças do passado, os nossos amigos de ontem. E esses amigos, nós sabemos que eles estão nos observando, nos vigiando, porque eles não acreditam, muitas vezes, que nós tenhamos mudado, que nós somos melhores hoje, que estamos aprendendo, que estamos nos corrigindo. Então, eles estão esperando uma brecha, né? O abrir de uma portinha para que eles possam agir sobre nós. E como é que eles não fariam isso? Como é que essa influenciação que nós recebemos o tempo todo? Então, é um processo interessante. Só que antes de dizer sobre ela, ou no caso, como se procede, ou colocar assim, uma espécie de sinaizinhos para que vocês entendam sobre essa influenciação, é tão importante de sempre renovar para vocês um pensamento interessante sobre essa ideia, né, do mundo espiritual. Porque, afinal de contas, parece, então, que nós somos vitrines onde a colônia desencarnada, ou seja, os espíritos na qualidade de erraticidade que se diz, estaria toda hora observando o nosso movimento, observando a nossa existência, observando o que a gente faça, né? Ou seja, não fazem nada, então, quando desencarnado, a não ser, né, colocar, de alguma maneira, algumas lentes... Vivemos no Big Brother. Algumas lentes nossas... Não é isso. Perdoe, não é isso. Tá? Acho que é bom que vocês entendam que não é assim que não procede. É tão forte. Não é tão forte assim, e, na realidade, então, não nos coloquemos como sendo praticamente, então, aqueles impotentes em relação à própria existência, ou seja, as vítimas do processo, né? Então, quando se coloca sobre isso, a gente sempre renova uma proposta a vocês. Vocês vão achar estranho. Mas a melhor conduta e a melhor convivência que a gente possa, no caso, ter em relação ao mundo espiritual é nos tornarmos desinteressantes. Desinteressantes a quem? Então, vamos lá. A Leila colocou sobre o amigo de ontem. Quando eu coloco sobre o amigo, vocês perceberam, né? São os chamados desafetos, acumulados em existências anteriores, que se sentem no direito, né, de fazer com que haja um resgate de uma dor da qual nós tenhamos cometido, né, na existência a esse nosso amigo. Nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos em vidas passadas.
E em cada vida se escreve, né? De alguma maneira, né? Todo um escrito da nossa existência, todos os nossos atos, todos os nossos momentos, e a gente sabe perfeitamente bem que nem sempre essa escrita é uma escrita adequada, nem sempre esses textos são textos interessantes. A gente acaba atropelando situações e acaba, por vezes, né? Acumulando desafetos na própria existência. Então, já veio uma rotina interessante para ter uma resposta ao que você colocou. Quanto menos desafetos do nosso trajeto de existência, de alguma maneira, poder, né, ter, seria interessante, isso evitaria tais influenciações. Ah, Paulo, como então, no caso, né, evitar o desafeto? A Leila já colocou proposições a cada um de nós. E uma delas, né, é exatamente a forma da palavra, que é a que mais impacta, né? A chamada palavra entrecortada, por vezes, de opiniões um tanto que densas, um tanto que magoadas, trazem mágoa, né? Então, não são palavras que muitas vezes você, no caso, dá ao seu amigo, dá ao seu companheiro, dá ao seu desafeto, né? Situações que ele possa melhorar. Você sempre dá uma certa forma de agressividade. E aí a gente acaba entendendo que isso tem consequência. É a lei de ação e reação, então. Então, primeira ideia é basicamente, a gente, no caso, ter essa proposição, quanto é importante, né, articular esse comportamento. Quando se fala com relação à chamada influenciação espiritual, como a Leila colocou lá no início, que eu acho maravilhoso, que sempre se renove isso. Nós somos uma parte material, o nosso plano Terra, por exemplo, emprestado dentro do mundo espiritual. É como se você imaginasse uma semente dentro do abacate, por exemplo. Né, que toda aquela estrutura do abacate, se a gente pudesse colocar, né, vizinhanças em relação a isso, colocar, no caso, né, termos em relação a isso, ou dimensões, né, então o mundo espiritual seria todo aquele corpo do abacate. E a semente seria, no caso, a condensação desse mundo espiritual que tornou-se o mundo material. Então, quem está emprestando quem? Quem está emprestando é o mundo material. Quem está emprestando espaço, quem está invadindo, na verdade, é o mundo material. Então, é a partir daí, então, que a gente sempre erra ao colocar de que, você vê, então, está existindo uma influência do mundo, mas você já pensou ao contrário, né? Se alguém chegasse no atendimento fraterno e dissesse assim para a Leila, para mim ou para alguém, eu estou perturbando um espírito. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi alguém chegar e falar assim, eu estou perturbando um espírito, eu estou perturbando um amigo desencarnado. A gente sempre chega e fala assim, estou sendo perturbado, eu estou sendo influenciado. Ninguém chegou para a gente e falou assim, estou influenciando um amigo desencarnado. E como nós influenciamos. E como nós influenciamos. Não pense você, então, que pelo fato de a gente estar aqui nesse corpo material, né, de algum espaço e tempo, né, enclausurado nesse mundo material, que a gente não manifeste, que a gente não emita. O pensamento é claro sobre isso. Né? Nós somos uma potência emissora de pensamentos, então. Então, vamos lá. Como é que, então, os nossos amigos, os nossos desafetos, né, de alguma maneira, então, passam a perceber da condição de executar, de colocar um plano determinado de execução de uma influência? Os nossos hábitos. A primeira grandeza são os nossos mínimos hábitos. Então, é uma leitura, é um pente da qual, então, se passa para verificar, digamos, então, as nossas mínimas ações, nossos mínimos hábitos. O que é muito lógico, né? É uma estratégia, gente. É uma estratégia pela qual, então, para que essa evidência, no caso, seja de alguma forma articulada, né? Você passa, né? Deixa eu ver como é que a pessoa se porta, deixa eu ver como é que ele é, né? Mas veja que tudo isso é porque você se tornou interessante a ele. Se você não é interessante, pode ter certeza, né? Ninguém vai querer estar seus hábitos. E ali ela vai colocar para a gente quais são exatamente essas defesas, né? Quais são os antivírus da espiritualidade, então, para que a gente possa, no caso, não ter os nossos hábitos desvendados, ou seja, o que seria legal ser um espírito desinteressante a alguém, né? Só que sempre tem um ego, né? O sempre tem problema é alguma o coisa ego, dentro da gente que o a gente problema quer. é o orgulho, né? O nosso orgulho, né? a vaidade. A gente não quer ser aquela voz, digamos, então, Aí foi humilhado. Tá. A gente não quer ser aquela voz, por exemplo, assim, num certo comprimento de onda. A gente quer falar um pouco mais alto, quer ter uma missão de mais importância. Pronto, então, pode ter certeza. Você já manifestou algo de você que tornou-se interessante. Observe, né?
As nossas reações são analisadas. As nossas reações, elas são, assim, bastante, mas olha, Analisadas. ponderadas, nível 1, nível 2, nível 3, tal, desde que você se torne um espírito interessante para a influenciação, né? Então, quando se fala em reações, obviamente, o quê? Aquelas reações intempestivas, não intempestivas, aquelas reações que destilam mágoa, que não destilam mágoa, tudo isso é pautado para que, de alguma forma, então, a chamada influência, que são chamadas induções, né? Que as induções não querem dizer que são só induções ruins, vocês sabem disso. Quantos pensamentos bons, se nós pudéssemos também colocar num leque, não. Obviamente, né? A nossa ideia é que esse leque comporte muito mais influências razoáveis, interessantes, do que aquela que seja... boas, né? boas. Que seja aquela que não seja legal, né? Então, sempre analisado. E atenção, aquilo que sempre você, no caso, na tua infância, você leu gibis. Na tua infância, você viu desenhos que hoje praticamente não existem. Desenhos animados. Não existem, desenhos animados, né? Mas vocês devem lembrar daquelas construções, nuvenzinhas do pensamento, né, que o personagem, então, da tirinha, né, manifestava. Mas era o pensamento dele. O outro não sabia o que estava acontecendo, mas ele manifestava o pensamento. Perfeito. O outro não percebe, mas acontece que aqueles pensamentos da nuvenzinha nossa, com certeza, porque nós nos tornamos interessantes. Eles são, de alguma forma, desvendados para aquele que quer agir, né, digamos, então, no teu hábito, agir na tua existência, agir, então, de alguma forma, ou, infelizmente, né, por condições próprias, resgatar problemas do passado. E, a partir, então, dessa imaginação, dessa construção mental, então, faz com que essas telas, né, sejam repaginadas. E aí percebe-se, então é dessa forma que você pensa. Porque as nossas reações no campo material podem ser uma, no verbo, né, bem? Mas o pensamento é ser outro. Quantas pessoas, vocês entenderam, né, o que eu quis dizer, pele em lobo de cordeiro, né? Então, quantas vezes, né, a pessoa então, é meiga, fala baixinho, mas o pensamento é outro. Então, está construindo a maldade. Essa construção que a Leila colocou, de alguma forma, então, ela é algo desvendado. Então, esse vigiar é muito importante. É muito então, quando importante. se diz com relação a vigiar o verbo, então, olha a distância que tem exatamente o quê? Da construção para a execução, que o pessoal sempre diz, né? Perfeito. Então, da mesma maneira, né, que você entenda que essa casa mental, né, ela precisa ser, de alguma forma, bem estruturada. Nós precisamos nos proteger, vigiarmos-nos e vigiar o tempo todo para nos protegermos. Por exemplo, como o Paulo colocou também, o amigo de ontem. Então, o amigo de ontem, nós sabemos o que é um inimigo encarnado junto conosco. Imaginemos o inimigo desencarnado, tá? Então, vigiarmos para nos tornarmos desinteressantes. Porque ele vai começar a perceber, não é? Por exemplo, nossa, mas ele fez tudo isso comigo, mas olha, agora pratica um trabalho social. Que esquisito, o que ele está fazendo ali, acolhendo, amparando aquele amigo, se ele era tão mal no passado? Então, logicamente, né, essa opinião em relação a nós vai se modificando de acordo com nossas atitudes e pensamento. Vou induzir uma leitura, um capítulo só, né, de Nosso Lar, chama-se Encontro Singular, né, que André acaba percebendo, né, a existência de alguém ali, né, ele acaba encontrando alguém ali que teria sido um desafeto durante a existência, né? Não por si, mas na verdade, se não me falha agora, vindo do próprio pai. Desafeto, né? do pai. Desafeto do pai. Então, desafeto, observe, desafeto. Se a Leila puder fazer uma análise, eu faria na hora com vocês. Né? Afeto é tudo que nós queremos. Des é ausência. Pronto. É negação. Olha que legal, né? Contar exatamente com a propriedade da lei nesse aspecto, então. Dessa propriedade aí de tantas que você possui. Aí, o que é o genial? O genial é de resolver as nossas pendências na existência. Todas elas. Gente, o processo, então, postergar, o processo, então, deixar para o amanhã, né? Eu diria assim, que são interessantes, por vezes, né? Aquilo que vai fazer com que você acumule ódio, né? Então, eu não vou reagir agora. Perfeito. Então, faça isso mesmo. Deixe para amanhã a reação. Porque até amanhã você vai acordar melhor, mais calmo.
e aquela quantidade de gasolina despejada na fogueira, com certeza já praticamente consumiu, né, toda a lenha. Então, vou na tranquilidade. Mas vamos nos lembrar de uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Hum. Quando nós falamos do vigiar, vigiarmos o tempo todo, nos policiarmos o tempo todo em relação aos nossos pensamentos, não nos esqueçamos do nosso lar, o nosso bem maior, Nossa, onde nós maior. acolhemos aqui a nossa família, né? Então, nós precisamos proteger com antivírus também o nosso lar. E de que maneira? Barreiras, né? As barreiras. É feito uma redoma. Barreiras. Feito uma redoma. O Evangelho no Lar. Nós sabemos, André Luiz nos explica muito bem em suas obras, que quando nós realizamos o Evangelho no Lar, nós acabamos criando como se fosse uma cerca elétrica em torno do nosso lar, afastando de nosso lar os espíritos, né, indesejados, afastando do nosso lar, do nosso convívio, esses espíritos indesejados. Então, o Evangelho no Lar, uma vez por semana, no mesmo horário, é essencial para que nós protejamos o nosso lar e a nossa família. É uma sepsia que nós precisamos fazer em nosso lar. Nem que seja sozinho. Porque quantos amigos nossos, quantos amigos já compartilharam conosco que não conseguem. Muitas vezes o marido não, né, ou a esposa não comunga dos mesmos pensamentos, não acreditam no espiritismo, né? Ou há uma desavença e ele vem trazendo essa necessidade de ajuda. O Evangelho no Lar. Faça sozinho no seu quarto recolhido, e nós sabemos que aos poucos, tenham certeza, a situação vai se modificando. Então, não nos esqueçamos dessa barreira espiritual com a qual nós contamos de asepsia para o nosso lar, a nossa família, e de que, às vezes, nos esquecemos, né? Então, Emmanuel nos diz, em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, ou seja, façamos o melhor para sermos dignos de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Qual é a barreira maior? Qual é o melhor antivírus? Está aqui, ó. Fixemos o bem, procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. A oração, importantíssima, o tempo todo, né? Mas a prática da oração, que é a prática do bem a todos os instantes, certo? São os hábitos. Os hábitos. São os nossos pensamentos, são os nossos hábitos. Então, quando eu disse para você, estuda-se, na verdade, os nossos hábitos, né? Então, essas barreiras que a Leila colocou, que acabam, de alguma forma, sendo promovidas, executadas, construídas, né, pelo Evangelho, é que, por vezes, você que não conhece a prática do Evangelho lá, pode achar muito estranho, então. Mas, independente da sua concepção espírita no processo, né, vamos sempre entender o quê? Os chamados cultos. Né? Quantos cultos na dinâmica, então, é que tem uma criação bem de interior, né? Eu lembro perfeitamente bem daqueles cultos tão bonitos, tão assim apreciáveis que os amigos católicos de época, né, tinham na sua casa, e era comum, no caso, levar a própria santinha, né? A própria santinha, até hoje, né? Até hoje. Desculpa, até hoje. Eu perdi o conhecimento sobre isso, mas como uma cidade menor, né? Porque eu vivo numa cidade menor. A vigília. Isso. É a vigília. Então, veja a importância sobre isso, o quanto isso é maravilhoso, né? E outra coisa que me ocorre dizer sobre isso, né? Você fala assim, a dificuldade sobre tal fato, né? Vocês podem achar estranho, mas eu sou, assim, um grande admirador desses cultos, dessas missas apropriadas, educadas, que existem na TV, né? Domingo de manhã, ou na parte da manhã, e incrível que muitos deles, muitos pastores, muitos padres, né, sempre dizem, vamos colocar agora um copinho de água aí, que agora nós vamos fazer uma oração.
Isso é maravilhoso. É a mesma intenção do Espiritismo. Somos cristãos, não né? existem patentes, não existem rótulos em relação ao que é uma boa vibração, do que é um bom vigiar. Então, abra sua casa. Se você tem dificuldade de realizar sozinho, tudo bem, sintonize, né? Seja na rádio, que a gente observa muito sobre isso, eu viajo bastante, então estou sempre, né, de alguma forma, ouvindo, né, um programa sobre isso, que eu admiro, estou sendo honesto, admiro e acho interessantíssimo. Assim como nós podemos pegar uma palestra espírita na hora do Evangelho do Lar então, e ouvir, fazendo uma vibração. Ouvir uma vibração, alguma coisa desse sentido. Então, tudo nós temos em mãos, que teria vindo para facilitar exatamente, né, digamos, a execução sobre isso, executar, de alguma maneira, né, a situação sobre isso. Então, vamos colocar em prática, né? Vamos fazer com que os nossos hábitos sejam hábitos adequados para que a gente configure, né, uma melhor forma de defesa. Então, e para a gente, estamos encerrando, né? Eu vou me apoiar novamente em Emmanuel, porque Emmanuel coloca para a gente, então, fazermos algo de que sejamos dignos de louvor, fixarmos-nos no bem e procurarmos realizar esse bem com todas as energias que temos. E outro lembrete que ele nos faz, e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, deixando de lado, muitas vezes, as futilidades, as intrigas, né? Fazendo assim, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Muito bonito. Poderíamos ter, né, um desejo maior de que sejamos realmente um templo de luz para todos, que estejam aí convivendo conosco e estando sempre em comunhão com nosso Mestre e Senhor. Com certeza, assim, teremos companhias muito agradáveis, tanto encarnadas quanto desencarnadas. São amigos. São os nossos amigos. São esses que realmente queremos conosco, devemos considerar como amigos. Os amigos verdadeiros. Certo? Com vocês hoje, né? Exatamente. Uma demonstração de amizade. De amizade. Incrível, né? Nos ouvindo, né? De alguma maneira. Nessa simplicidade, nesse bate-papo tão simples aqui, né? Mas nós agradecemos muito esses momentos juntos e que logo estejamos juntos novamente e que, logicamente, pensemos muito sobre o vigiar durante a nossa semana. Pensemos e coloquemos em prática, né? Um grande abraço a todos, agradecemos a Jesus, aos mentores amigos, pela oportunidade, pedindo sempre para que o bem envolva a todos indistintamente. Que assim seja. Um grande abraço. Tchau a todos.